Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu resolvi fazer uma palavrinha aqui, dando a minha cara lavada, né? Tô vermelha porque eu fiz um pouquinho de caminhada aqui mesmo dentro do condomínio para melhorar um pouquinho as minhas dores, né? Eu sei que se a gente ficar parada, daí que dói mais, né? Então é bom se movimentar, já dá uma melhorada na cabeça também. Enquanto isso, eu fui fazendo a minha oração assim do terço, né? Porque eu tenho muita coisa para fazer hoje, né? Hoje, amanhã, depois, é uma semana de prova. Mas às vezes as pessoas falam assim para mim: ai, mas que sorte, né? Porque você mora mais perto do metrô, ou então, ai, que sorte que você consegue fazer isso, você faz tanta coisa, ou que sorte que você tem isso, né? E aí eu fiquei pensando de falar, né, um pouquinho, porque na verdade, né, teve uma vez na minha vida que eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha de não reclamar e não também ficar falando para as pessoas, contando a história do que eu estava passando, que estava me afligindo. É uma decisão que eu tomei porque eu achei assim, eu já tenho a pessoa certa se eu tiver que pedir uma ajuda, se eu tiver que, além de Deus, né, na Terra também tem pessoas com quem eu posso conversar para pedir uma ajuda, para tal. E eu falei assim, eu percebo que, primeiro, às vezes quando você fala, ixi, eu tô com não sei o que, daí aconteceu não sei o que lá, tal, é, aquilo ali não melhora. E as pessoas também, porque estão correndo, porque também tem seus problemas, às vezes ouve, mas nem registra. Então eu pensei, por que, né, ficar gastando essa energia de relembrar a coisa ou ficar ocupando o tempo das pessoas, né? Só que aí é engraçado, né? Ah, e também tem uma coisa, não só falar, né? Por que eu pensei de não falar? Porque tem muitas coisas positivas, né? E em geral eu sou uma pessoa que sou grata com, com tudo que, sabe, de poder estar movimentando a mão, de poder ter água para dar descarga, na torneira para lavar a louça. Eu sou uma pessoa que a vida foi me mostrando como é bom, né, ter essas coisas básicas para o dia a dia, porque às vezes se passa mal, né, quando não tem. Então a gente não é o fim do mundo, tem pessoas passando pior, mas pra gente, quando as coisas estão funcionando, fluindo, eu agradeço tudo que tem. E o que não tem, eu tento dar solução. Só que eu percebi que também ficar falando, eu tenho uma tendência a dramatizar as coisas, né? Então ficar falando sobre o que está acontecendo, tal, demais, ia só me fazer perder energia, reviver as coisas e o que eu ia levar, né? E aí decidi ser otimista, assim, de tá tudo bem com você, tá tudo certo, tá tudo ótimo, né? E sorrir, olhar para o que a outra pessoa está fazendo, ver uma coisa boa da outra pessoa, saber fazer um elogio. E ainda tem hora que eu, como eu tenho um temperamento forte, tem hora que eu ainda faço uns barracos, né? Porque a gente não é de ferro, é ser humano. Mas eu acho que isso também é uma forma da gente não ter essa vulnerabilidade. Eu acho que ajuda com que a gente fique. A gente se une mais com as vulnerabilidades das pessoas também, né? Eu não tô assim, não quero ficar quebrando pau toda hora, mas tem hora que eu fico irritada com uma coisa e aí sai. Eu me arrependo, às vezes, da forma como eu falei, sabe? Porque quando você perde a cabeça, você perde a razão. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu acho que Deus também permite algumas coisas assim para dar um chacoalhão em alguma situação que precisa, seja para mim ou seja para outra pessoa. E então também tem que abraçar essas coisas, né? Abraçar as nossas imperfeições, né? Que faz parte do que a gente é, né? Mas me dá muita pena quando alguém também está com a sua família inteira, né? Não está no hospital, tem seu teto, tem comida em casa e passa o tempo todo reclamando, né? Ou quando você fala com a pessoa tá triste, tá reclamando, tá criticando alguém porque fez não sei o que para ela. Então, assim, dá uma pena porque é tão bom quando a gente amadurece nisso, né? A vida fica tão melhor, né? E o que eu percebo é que quando você agradece, as coisas vão acontecendo, sabe? E isso também diz muito sobre você acreditar na prática que você é filha de Deus, que Deus é teu pai, que Ele é todo poderoso, que Ele sabe tudo e acima de tudo que Ele te ama. Então, assim, foi uma coisa que eu abracei de verdade, sabe?
essa ideia de que Deus, ele, na verdade, ele nem precisa que eu seja tão boa, que eu gostaria de ser melhor, mas ele nem precisa disso, porque ele já é Deus. E por ser Deus, né, ser perfeito, né, e ser o Criador, e foi quem desenhou esse eu do jeitinho que eu sou, né? é, ele sabe, né? E é para ele que eu tenho que pedir, e ele vai cuidar também, né? Mesmo quando a gente não pede. Então isso também dá muita tranquilidade, faz a gente ser uma pessoa mais tranquila, mais serena, mais otimista. E quando a gente não está com a cabeça cheia de nós mesmos, dos nossos problemas, automaticamente você tem ideias para ajudar os outros, para estar disponível para as pessoas, né? Ou para as necessidades. E é isso, né? Então, hoje me veio de contar isso porque todo mundo tem. Quando eu tinha uns 18 anos, eu fiquei muito chateada com uma situação e eu estava conversando com uma pessoa que era uma professora, tal, uma pessoa bem mais velha, muito experiente, né? E eu conversando com ela sobre aquelas questões lá do. Não era, era de um curso tal. E aí eu falei, ai, mas não sei o quê, parece que comigo acontece. Aí ela falou, não, se você vê uma pessoa que hoje tá tudo bem, vai ter a hora que ela vai ter uma dificuldade, porque não tem um ser humano que não tem dificuldades. Com dinheiro, sem dinheiro, bonita, feia, doente, são. As coisas acontecem porque essa vida é assim. Né? Essa vida, o normal é que a gente passe por dificuldades, por obstáculos, por desafios. Então, não adianta, se você inveja uma pessoa hoje, você não sabe o ontem dela nem o amanhã. E aquilo ficou na minha cabeça para sempre, né? De olhar para uma pessoa e saber assim, ela tá bem agora, obrigado, Deus, ótimo. Mas alguma hora ela tem, ou quando ela vai ter um problema, ou alguma hora, ou ela já passou por problemas e ninguém sabe. Então, quando a gente olha para a pessoa, né, o que a gente está vendo é uma casca, o pacote, né? O conteúdo mesmo, cada um tem o seu e todo mundo passa por várias coisas. Era isso que eu queria dizer para vocês e espero que possa ser um ponto de luz para alguém que está passando com alguma dificuldade que seja subjetiva. E se tiver objetivo, pede oração, faça oração, converse com Deus, pede para Ele para você aceitar. Nem tudo a gente entende, mas a gente pode. Ele dá uma graça especial para a gente aceitar, né? E quando a gente está de olho assim para as outras pessoas, para o mundo, é interessante que a gente vai percebendo, né, o quanto que tem pessoas sofrendo. Então a gente precisa também abraçar um pouquinho a humanidade, né, no sentido de olhar mais para o outro do que para nós e contribuir de certa forma, seja indo ajudar, seja fazendo uma oração, pedindo por elas, ou seja sendo grato por não ser você, Deus não ter permitido aquilo com você, e daí usar suas energias para fazer o bem. É isso. Outra coisa, né? A gente fica assim, fica suada, porque tem que limpar a casa, não é toda hora maquiadinha, bonitinha, tal, né? Tem gente que fala, você é madame. Você não conhece o que é ser madame. E mesmo as madames têm seus problemas, porque eu conheço várias, mas não é o meu caso. Um beijo, bom final de semana e bora trabalhar.